O ano é 1993. O Departamento de Polícia de Nova York está em estado de alerta máximo, caçando um homem responsável por pelo menos 5 assassinatos no Brooklyn, Nova York. Ele não é apenas um criminoso, é um enigma. 2 anos antes, ele saltou a fiança e desapareceu. Desde então, deixou um rastro de sangue e terror, escapando da captura a cada passo. Ele atira rápido, é destemido e envolto em rumores de proteção sobrenatural, tanto para seus inimigos quanto para as autoridades. Ele é mais do que um assassino, é um fantasma. Chamam-no de Babyface, e ao fim de seu reinado de terror, haverá 15 vidas perdidas. Esta é a história de Richard Babyface James White, o homem invisível do Brooklyn. Richard James White nasceu em 1973, crescendo no coração do Brooklyn. Na adolescência, já fazia parte da gangue Parkside, um grupo de assaltantes notório por roubar traficantes e cometer roubos de alto risco em Flatbush, perto da Avenida Parkside. Num desses assaltos, um roubo a um carro forte rendeu mais de $100 mil, mas um funcionário foi morto num tiroteio com a gangue. Mas foi só após uma tragédia pessoal que a transformação de Richard em Babyface começou. Quando seu irmão Glester foi morto, algo dentro dele estalou. O que se seguiu foi uma missão deliberada de vingança. Em fevereiro de 91, Richard atirou em Kevin Smith, o homem que acreditava ter matado seu irmão. Preso e liberado sob fiança, ele desapareceu, escolhendo uma vida na clandestinidade. Tinha 19 anos de idade. O apelido de Richard, Babyface, não era apenas irônico. Com sua estatura baixa e aparência juvenil, parecia mais um aluno do ensino fundamental do que um assassino cruel. Mas quem se deixasse enganar pela aparência dele, não viveria para cometer o mesmo erro 2 vezes. Babyface não era apenas violento, era imprevisível. Assaltos se transformavam em agressões, assassinatos tornaram-se rotina e ninguém estava a salvo. Num caso, Babyface e seu grupo invadiram um apartamento para assaltar alguns traficantes, mas encontraram 2 adolescentes. Em vez disso, o assalto planejado transformou-se num ataque aterrorizante. Mais tarde, uma das garotas falou com a polícia. Babyface armou uma emboscada contra ele e contra um policial, disparando tiros contra o carro da patrulha antes de desaparecer. À medida que sua notoriedade crescia, também cresciam os rumores. Babyface não era apenas um marginal. As pessoas afirmavam que ele era protegido. Histórias sobre magia caribenha, OBA, uma antiga tradição de proteção espiritual e feitiços, começaram a circular. O próprio Babyface alimentava o mito. Ele alegou ter viajado à Jamaica, onde um curandeiro OBA lançou um feitiço protetor sobre ele. Alegadamente, ele também enviava roupas de volta à Jamaica para serem abençoadas, tornando-o invisível tanto para seus inimigos quanto para as autoridades. Se essas alegações eram verdadeiras ou uma tática psicológica, uma coisa era certa: Babyface estava se tornando maior que a vida. Babyface não apenas matava, transformava seus assassinatos em espetáculos. Num incidente, ele estava montado no guidão de uma bicicleta, pedalada por um cúmplice. Armado com uma pistola em cada mão, atirou contra 2 rivais na Avenida Ocean. Quando os disparos cessaram, 2 homens estavam mortos, outros 2 feridos, e Babyface havia escapado mais uma vez. Em 93, o número estimado de vítimas era de 5. Esses assassinatos, frequentemente ligados ao tráfico de drogas ou disputas de gangues, fizeram dele figurinha carimbada na lista dos mais procurados da América, com destaque para sua facilidade em atirar. Detetives o descreviam como um homem que atiraria ante a menor provocação, um barril de pólvora ambulante de fúria e violência. Por 2 anos, Babyface evitou a captura, alimentando a lenda de sua proteção sobrenatural. Seja pela carga excessiva de processos do Departamento de Polícia de Nova York ou por algo mais misterioso, Babyface sempre parecia um passo à frente. Mas sua sorte acabaria na Geórgia. Em 28 de abril de 94, o temperamento explosivo de Babyface seria sua ruína. Após um pequeno acidente de carro em Stone Mountain, Geórgia, Babyface discutiu com o outro motorista, Anthony Macklin, e com sua noiva. Quando Macklin insistiu em chamar a polícia, Babyface atirou nele várias vezes e fugiu. Desta vez, as autoridades locais agiram rapidamente. Babyface e seu cúmplice
Devin Rick Chick Brown foram presos em poucas horas. O chamado Homem Invisível estava finalmente sob custódia. Em dezembro de 1994, Richard Babyface, James White e Devin Brown foram a julgamento pelo assassinato de Anthony Macklin. Evidências balísticas e testemunhos oculares selaram seu destino. Ambos os homens foram condenados à prisão perpétua. Mesmo atrás das grades, Babyface recorreu da condenação 2 vezes, mas os tribunais mantiveram o veredito. Na época de sua prisão, Babyface era suspeito de 15 assassinatos, um número impressionante para alguém que mal havia entrado na casa dos 20. Richard Babyface James White era realmente protegido por forças sobrenaturais ou tudo não passava de um mito cuidadosamente construído? O que sabemos com certeza é que Babyface acreditava nisso. Seus crimes audaciosos, atirar do guidão de uma bicicleta, atacar viaturas policiais e cometer assassinatos em plena luz do dia eram os atos de alguém que se considerava intocável. Talvez os rumores sobre Obeah fossem apenas mais uma arma em seu arsenal, destinada a incutir medo e hesitação em seus inimigos. Ou talvez, numa cidade sobrecarregada pelo crime, o mito de Babyface prosperasse simplesmente porque ninguém conseguia prendê-lo. Foi Babyface quem criou sua lenda, ou fomos nós? Baltimore, Maryland, uma cidade conhecida tanto por sua riqueza cultural quanto por suas lutas contra o crime, é o cenário da lendária série da HBO, The Wire, uma retratação crua da interação entre traficantes, polícia e uma comunidade apanhada no fogo cruzado. Mas nem mesmo The Wire conseguiu capturar todo o caos real que assolou Baltimore durante os anos 90. Hoje, mergulhamos na história de Anthony Ayeni Jones, mais conhecido como AJ, um narcotraficante que governou o leste de Baltimore com mão de ferro. O reinado de terror de AJ deixou um rastro de violência, destruição e medo. De arrecadar $30 mil por dia com o tráfico de drogas a ordenar execuções, mesmo atrás das grades. Anthony A. Jones surgiu como uma figura dominante no submundo de Baltimore durante os anos 90. À frente de um vasto império do tráfico, AJ traficava heroína e cocaína, inundando o leste de Baltimore com entorpecentes. Sua operação não era apenas lucrativa, era mortal. Ele não hesitava em usar intimidação e homicídio para manter o domínio. A rede criminosa de Jones frequentemente entrava em conflito com rivais. A rivalidade transformou o leste de Baltimore numa zona de guerra. Bairros inteiros carregavam as cicatrizes dessas batalhas. Tiroteios em carros em movimento, assassinatos em pleno dia e incontáveis vidas perdidas. Entre as vítimas estava o próprio meio-irmão de Jones, John Jones, supostamente com a bênção de AJ, por suspeita de ser informante da polícia. O clima de medo não era fruto apenas da ganância, era estratégico. Num mundo de facções rivais, o assassinato não era apenas uma ferramenta, era moeda corrente. Em 1994, as autoridades já tinham AJ na mira, lideradas pelo sargento Andrew Street e pelo detetive Terry Hipkins, do Departamento de Polícia de Baltimore. Uma força-tarefa começou a montar um caso. A Administração para o Controle de Drogas juntou-se ao esforço, empregando escutas telefônicas, vigilância e informantes para reconstruir a intrincada operação de Jones. Peças-chave da rede de AJ começaram a cair, uma a uma. Em fevereiro de 1995, Rodney Montgomery, um tenente de confiança, foi preso na interestadual Iro 95 com $35 mil em dinheiro. Unidades K9 detectaram resíduos de drogas em seu carro, ligando-o diretamente a Jones. Derek Hailstock, fornecedor de cocaína baseado em Nova York, foi preso com quilos do produto destinados a Jones. Apesar da pressão crescente, AJ parecia intocável, mas as autoridades não estavam atrás apenas de sua rede de tráfico, estavam montando um caso de assassinato. Em 1996, suspeitavam que Jones tivesse orquestrado pelo menos 12 assassinatos, possivelmente mais de 20. Entre essas atrocidades estavam um rival queimado vivo e uma ousada tentativa de assassinato dentro do hospital Johns Hopkins, onde um associado de Jones tentou matar um rival que estava em tratamento médico. Em fevereiro de 1996, AJ foi preso por uma acusação menor.
posse de arma de fogo. Em abril, foi acusado formalmente de conspiração para tráfico de drogas, inicialmente mantido numa prisão de baixa segurança. As autoridades permitiram-lhe privilégios telefônicos, uma decisão que se provaria fatal para 2 pessoas. Enquanto estava preso, Jones soube dos planos federais de buscar acusações mais graves, incluindo assassinato. Testemunhos de testemunhas poderiam condená-lo. A AJ agiu. Fez ligações para seus associados usando gírias de rua para ordenar a execução de 2 testemunhas potenciais. Um dos alvos era seu próprio meio-irmão, John Jones. As gravações eram condenatórias. Na ligação, a AJ declarou explicitamente: garanta que eles façam essa merda hoje à noite. ET, aquele cara, o John, hoje à noite, e você precisa ir. John Jones foi morto a tiros em 26 de fevereiro de 1997. Outro alvo sobreviveu, apesar de múltiplos ferimentos por bala. Em maio de 1998, Anthony Jones enfrentou acusações federais por conspiração de tráfico, associação criminosa e 3 assassinatos, incluindo as execuções retaliatórias que orquestrou da prisão. Após 11 horas de deliberação do júri, AJ foi considerado culpado em todas as acusações. O Ministério Público pediu a pena de morte, mas ele acabou condenado a pegar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. As revelações do julgamento foram chocantes. Apesar das claras evidências de seu comportamento violento e das ligações telefônicas organizando assassinatos, as autoridades penitenciárias não fizeram esforço algum para restringir seus privilégios até 1998, 2 anos após os assassinatos. Após a condenação, Jones foi transferido para a prisão Supermax ADX Florence, no Colorado, onde permanece até hoje. Isolado do mundo exterior, seus dias de comandar as ruas e os telefones da prisão ficaram para trás há muito tempo. Eu vou puxar Rich Porter. Ouça, deixe-me lhe contar uma coisa. Rich Porter costumava escutar. Eu costumava ver esse tal de Richard Porter o tempo todo. Bem, ele gostava dos meus carros e coisas assim. Eu costumava chacoalhar minhas chaves. Ele sempre aparecia por lá na Dapper Dan, olhando meu dinheiro, meus carros e tudo mais. Mas eu olhava pra esse garoto, ele era só uma criança, certo? E então, um dia, um dos garotos da Dapper Dan chegou e disse: "Ah, o Richard morreu." E eu pensei que ele tivesse morrido de, sei lá, tipo, ficado doente ou algo assim. Eu não sabia que ele era tão novo, não sabia que ele tava tão bêbado assim. Você acha que ele é o chefão? Ele é um neném? É um neném. Eu nem o via como um igual. Ele era só uma criança. Certo, certo. Ele é um grande traficante. Ficava sempre por perto de mim. Nunca dizia uma palavra, só me olhava. O que tem naquela casa, hein? Tudo. Tudo. Certo. Sabe, são coisas que a gente poderia dizer... A gente fez loucuras nos nossos tempos, mas ele fez muito mais. Ele é um cara assim, é um cara lá dentro. Ele tá morto? Não sei se ele morreu. Eu vi, mas não tenho certeza. Ele tava só deitado lá. Não, ele veio de lá embaixo, né? O carro simplesmente chegou. Eu ouvi esses caras, ouvi um barulho tipo pop, pop. Eu sei que eles estavam agindo. No domingo, por volta das 3h20 da manhã, a polícia foi chamada para a Avenida Frederick Douglass, perto da rua 147 Oeste. Uma picape vermelho escura bateu em carros estacionados. O motorista levou 5 tiros no peito através da janela do carro e foi morto. Ouvi 5 tiros, 1 e depois 4 tiros consecutivos depois disso. Um misterioso Abraham Rodrigues mudou-se para um modesto apartamento em Lewiston, Maine, em algum momento de 2015. O porto-riquenho, de 49 anos, simplesmente apareceu, montou uma vida e fez amizade com os moradores locais. Abraham trabalhou por um tempo no Walmart e, eventualmente, juntou dinheiro suficiente para abrir sua própria empresa de construção. Construiu uma imagem de operário da construção civil, entusiasta de bicicletas e de caminhonetes. Curiosamente, o Sr. Rodrigues demonstrava uma sede por viver em comum para homens da sua idade, quase como se tivesse passado os últimos 25 anos numa cela de prisão. Ele também tinha mais dinheiro do que alguém de sua profissão deveria ter. Os carros de luxo e as motos Harley Davidson levantaram muitas sobrancelhas, mas ninguém fez perguntas. Surpreendentemente, na primeira vez que foi ao banco local, ele parecia totalmente perdido em tudo relacionado a bancos. A caixa perguntou-lhe: "Você nunca teve uma conta bancária?" Ao que Abraham respondeu: "Não, nunca precisei de uma." Ele gostava de paraquedismo. Vamos pular de avião hoje? Por que você está fazendo isso?
Está na minha lista de desejos. Lista de desejos? Sim. Ei, pronto para arriscar da lista? Sim, estou. Vamos subir até 13 mil pés e descer bem rápido. Vamos fazer paraquedismo, meu bem. Fazendo manobras com a moto e jogando basquete com adolescentes no parque. Parecia uma pessoa boa e despreocupada, um forasteiro alegre. Nos fins de semana, ele desaparecia em viagens a Nova York e voltava com a caminhonete cheia de garotas, tocando música alta do seu apartamento. O Sr. Rodrigues adorava suas viagens à cidade mais do que qualquer outra coisa, e elas foram se tornando cada vez mais frequentes. Em algum momento de 2021, ele fez a viagem de 6 horas de Lewiston até seu bairro natal no Harlem para uma festa de Halloween. Seria a última. Nas comemorações daquela noite de Halloween, o Sr. Rodrigues saiu do local da festa e entrou novamente em sua Dodge Ram vermelha. Um homem estranho aproximou-se da lateral da caminhonete e, sem hesitar, disparou 5 tiros contra Abraham. Gravemente ferido, Abraham dirigiu uma curta distância enquanto jogava alguns pacotes de heroína pela janela à medida que a força deixava seu corpo. Em seguida, bateu o carro e faleceu. Foi uma grande notícia no dia seguinte. Tiroteios não são raros no Harlem. Mas entrou nas notícias porque Abraham não era realmente Abraham, como ele dizia ser. Ele era Alberto. Ou nas ruas, Alpo, e o Harlem certamente se lembrava de Alpo. Lembravam-se do garoto porto-riquenho que ficava na esquina vendendo pacotes de heroína para os traficantes mais velhos. Lembravam-se do garoto de 15 anos que comandava uma equipe de homens adultos. As longas filas de viciados em crack que se estendiam por quarteirões inteiros para comprar o produto de álcool. Lembravam-se das joias combinadas, dos carros, das roupas estilosas que nunca tinham visto antes, do amante de adrenalina, viciado em atenção. E lembravam-se do homem que matou seu amigo. Alberto Martinez nasceu no Harlem nos anos 60. O Harlem antigo era um esgoto de Nova York, bem diferente do Harlem moderno. Não havia muitas saídas do bairro, então a grande maioria dos homens em condições de trabalhar no Harlem adotava essa profissão de traficante. A arte de fazer dinheiro surgir do nada. Nos anos 80, o Harlem passava por uma mudança de guarda. Os velhos traficantes cumpriam penas de 10 anos e seus antigos recados assumiam o controle. Alpo surgiu nessa nova geração de chefões justamente quando o crack chegou ao bairro. O crack foi uma sensação imediata no Harlem. Junto com AZ e Rich, Alpo e sua turma tornaram-se os primeiros bad boys e celebridades locais. Eufórico com o sucesso de seu império do crack, Alpo fazia manobras nas ruas do Harlem, andava com rappers e tinha todas as garotas apaixonadas por ele, uma turma despreocupada. Alpo nunca parecera do tipo assassino. Para quem o conhecia, na juventude, seu caráter podia ser descrito como ambicioso, inofensivo, simpático e carismático. Toda essa ingenuidade deixou o jovem Alpo assim que as guerras territoriais começaram e os corpos começaram a cair. Alpo entendeu que, para manter poder e respeito, as coisas teriam de ficar feias, mas ele só era agressivo quando necessário e raramente sujava as próprias mãos. Também não bebia nem fumava. Alpo só pensava em dinheiro, queria mais do que qualquer um. Em 87, o super time formado por Alpo, AZ e Rich desmoronou. Em seu auge, Rich e Alpo eram melhores amigos. Mas, em 87, já não estavam tão próximos e seguiram caminhos separados nos negócios. Em 3 de janeiro de 1990, Alpo e um amigo buscaram Richard para sua última viagem. Algumas semanas antes, Rich teria enganado Alpo no preço de alguns tijolos, ou pelo menos era o que Alpo alegava. Rich não precisava mentir sobre isso, então Alpo perdeu a confiança nele depois disso. Isso não aconteceu, mas eu sei que a questão é, eu matei o Rich? Sim, eu matei o Richard, porque eu o matei. Não foi, pessoal, foi negócio. Vou te contar isso porque, Rich, como eu te disse, aquela história que eu tenho com o fornecedor e tudo mais, Rich. Ele mentiu pra mim sobre algo que não havia motivo algum pra mentir. E na minha cabeça isso me disse que se só um pouco de dinheiro podia acabar com o que eu achava ser uma relação maravilhosa e uma amizade, então não havia como saber por quanto você poderia me trair no futuro.
E eu dei a ele a chance de me dizer a verdade. Não uma, mas 2 vezes. Então, quando eu já tinha decidido, eu já tinha combinado com meu parceirinho. Ei, se ele mentiu pra mim, a gente faz o que tem de ser feito. Foi exatamente isso que aconteceu. E você se importa de me levar ao local exato onde aconteceu? Não, não me importo, não. Você pode me mostrar como foi, passo a passo? Aqui onde eu encontrei o Rich naquela noite, parei bem aqui. Ele entrou na van. Entrou bem aqui na van. E assim que entrou, eu travei. Eu sabia que tinha de trancar, tranquei as portas. E enquanto eu arrancava, comecei a perguntar a ele, porque não demorou muito depois que arranquei. Perguntei, ei, Rich, de onde você tirou aquela droga, cara? Aquilo era bom, porque eu queria deixá-lo à vontade. Aquilo era bom pra caramba. Ele respondeu, peguei com meu fornecedor. Eu disse, ah, é? A partir daí, soube que ele estava mentindo. Virei para meu parceirinho e dei o sinal. Assim que dei o sinal, meu parceirinho agiu. Como ele era baixinho, conseguia se levantar dentro da van. A próxima coisa que ele ouviu foram 2 tiros. Bang, bang. Richard desabou e pronto, estava feito. Aconteceu bem aqui, aconteceu bem aqui. Neste semáforo? Neste semáforo ainda aconteceu. Eu disse pra mim mesmo e pro meu parceirinho, ei, ele tá morto, acabou. Ele levou 2 tiros de um 357. Como você se sentiu? Você ficou bravo? Ficou com raiva? Tipo, o que tava passando na sua cabeça? Eu fiquei muito, muito bravo. Acabei de matar um cara que eu amava. Um cara com quem eu fazia dinheiro. Um cara que eu chamava de irmão. Então eu encostei bem aqui, tipo, com a van, o mais perto possível da grade. Quando parei, meu parceirinho, ele provavelmente devia ter uns 1,61 m, 1,63 m, algo assim. Então eu tentei ficar escondido atrás do volante e permanecer no banco do motorista, caso a gente precisasse encostar de novo, sair do carro e mandar ele jogar o corpo fora. Mas quando ele foi tentar jogar o corpo... Sabe, tirar o Rich do carro, ele não conseguiu. Não conseguiu levantá-lo. O Rich era mais alto que ele. Então ele não conseguiu mover o corpo para jogar na mata ou coisa assim. Aí eu tive que sair da van para ajudar ele. E quando fui ajudar... O Richard fez um barulho. Aquilo me assustou. Ah, merda, ele ainda tá vivo. Então eu peguei a arma. Peguei a arma do meu parceirinho e dei um tiro na cabeça dele. Depois tive que levantar o corpo, tive que carregá-lo e jogá-lo na mata, deixando-o lá. Consegui levá-lo até onde precisava estar. E então a gente voltou. Entramos de novo na van e eu tomei cuidado para não derrapar ou deixar qualquer tipo de rastro. E aí a gente foi embora. O trabalho foi feito de forma desleixada e o Departamento de Polícia de Nova York encontrou o corpo no dia seguinte. Alpo fingiu estar chocado e assustado com toda a situação. Logo depois, Alpo fez as malas e transferiu suas operações para Washington, no Washington, D.C. Primeiro, Alpo explorou e estudou Washington, D.C., entendendo o mercado e fazendo contatos. Alpo assumiu o controle depois que Ralph Edmond caiu, o chefão de Washington, D.C. na época. Alpo já o conhecia e tinha sua bênção. Em Washington, D.C., assassinato era o nome do jogo, então Alpo e seus comparsas se tornaram ainda mais violentos. Ele sabia que lá fora, assassinos respeitavam assassinos, então recrutou Wayne Silk Perry como seu braço forte, um homem que alegava ter matado mais de 100 pessoas nos anos 80. Ter um problema com Alpo era ter um problema com Wayne. Não deixe de assistir ao nosso vídeo sobre Wayne Perry para saber mais. Damíncio, outro famoso chefão de Nova York, estabeleceu-se no mercado de drogas de Washington, D.C., depois que Nova York começou a render menos lucro. Segundo os relatos, Damíncio ou desrespeitou Alpo ou andava mexendo com a esposa dele, algo que Alpo não podia tolerar. Numa estratégia para resolver a briga e evitar derramamento de sangue, Alpo convidou Damíncio para um jogo público de basquete, para conversarem cara a cara. Damíncio foi uma situação em que ele realmente se desrespeitou e desrespeitou outras pessoas. E foi por isso que aquilo aconteceu com ele. Ele achava que era mais durão do que realmente era, mas eu não brinquei com ele. Brooklyn? Ele brincou com ele? Não.
Lá, eles eram tranquilos. Conheciam uns caras legais que vieram do Brooklyn. Mas eu sempre me lembro quando era moleque de como o Brooklyn gostava de te assaltar e tudo mais. Certo. De como eles eram sempre conhecidos por te assaltar. Então, tipo, isso ficou gravado na minha mente naquela época. Mas conheci uns caras legais que sabiam ganhar dinheiro, do Brooklyn, sem dúvida. Certo, quem deu o golpe nele? Meu cara, alguém ligado a ele, não foi o Wayne, mas os garotos que estavam sob o comando do Wayne. O Wayne não tinha o Wayne por perto. Muita gente já conhecia o Wayne bem por ali, então usamos um dos soldadinhos dele para dar o golpe. Eu estava apertando a mão dele e disse ao meu cara: quando você me vir apertando a mão dele, no exato momento você atira. Atira direto. Você nunca teve medo de que uma bala escapasse e te acertasse? Não, sabe, eu não me importava com isso. Eu tava apertando a mão dele e foi suficiente, porque eles foram direto pra cima dele, não foi tipo de longe. Enquanto eu apertava a mão dele, eles foram direto até ele, encostaram a arma na testa e atiraram. Isso foi de dia? Sim, de dia, mano. Foi no jogo de basquete. Eu tinha acabado de jogar no torneio. Isso colocou a polícia direto atrás de você? Ah, bem, eles não estavam prontos pra mim ainda. Mas aquilo fez com que soubessem, porque mais tarde, quando finalmente me prenderam, disseram: cara, você tava matando todo mundo. Então aquilo só confirmou o que já suspeitavam. Eles já estavam me procurando. Aquilo foi só mais um item para colocar no dossiê deles. Mais um. Em 7 de novembro de 91, Alpo foi preso e Wayne logo depois. Alpo enfrentava pena de morte ou prisão perpétua por 14 assassinatos e tráfico de drogas. Mas os federais queriam Wayne tanto quanto queriam o Alpo. Como traidor que era, no fim das contas, foi só negócio, nunca foi pessoal. Alpo lembrava todos os assassinatos em detalhes e tornou-se testemunha-chave contra Wayne. Primeiro, ele se esfaqueou, porque às vezes a gente não conseguia entrar nos lugares com armas, não queríamos ficar carregando pistolas o tempo todo, nem sempre dava para levar até os pontos. Então compramos algumas facas automáticas boas. Certo. Uns belos punhais, caso precisássemos esfaquear alguém e sair correndo. Então, ele tinha uma dessas facas com ele e esfaqueou a garota várias vezes, primeiro no banco de trás, todos os golpes na cabeça e no corpo. Esfaqueou-a várias vezes, mas depois atirou nela umas 4 ou 5 vezes. Mas isso foi usado contra ele no tribunal e mesmo assim ele venceu o caso. Certo, ele venceu o caso. Então o cérebro e tudo mais ficou espalhado pelo banco de trás. Wayne manteve-se firme e nunca delatou ninguém. No fim, Wayne recebeu 5 penas perpétuas e Alpo, 35 anos, ambos na prisão ADX Florence, lar dos indesejáveis da América. A festa que foi os primeiros 25 anos de Alpo em liberdade tinha acabado. Sua história foi mais ou menos assim. Um jovem traficante transformou-se num chefão milionário, assassinou seu amigo, traiu e executou publicamente um homem indefeso e dedurou um parceiro de confiança. Deixou um legado que ninguém conseguia respeitar, nem mesmo bandidos endurecidos. Enquanto Alpo cumpria sua pena de 35 anos, o mundo mudou e ele tornou-se famoso nos bairros graças a DVDs piratas do filme Paid in Full, mas foi esquecido com o passar dos anos. Alpo saiu em 2015, após cumprir 25 anos e se instalou em Lewiston sob o programa de proteção a testemunhas, mantendo-se ocupado até sentir aquela coceira de voltar a seus antigos territórios. Algo profundo em sua psique precisava de atenção em Harlem. O governo afirma que o programa de proteção tem taxa de sucesso de 100%, desde que você não quebre as regras. Mas Alpo nunca foi feito para uma vida comum. Quando os boatos de avistamentos misteriosos começaram em Harlem, Alpo tornou-se uma criatura mítica. Ninguém conseguia acreditar que era realmente ele. Alpo, eu o vi recentemente no meu show no Apollo. Tinha um grande show no Apollo com Keith Squid e todo mundo. E ele veio aos bastidores. Fiquei tipo, poxa, é um fantasma. É como ver um fantasma, mas ao mesmo tempo ver um velho amigo. Como ele se sente em relação a si mesmo? A imprensa pegou a história de Alpo muito rápido, assim que seu corpo foi identificado. O nome tinha sido esquecido, mas alguns ainda lembravam seus dias de glória. De qualquer forma, o nome de Alpo carregava uma mancha impossível de apagar. Rato, traidor, falso, qualquer palavra nessa linha. A internet encheu-se de teorias da conspiração sobre quem o matou, mas o motivo parecia óbvio para muitos. Foi a recompensa por uma vida de atos sujos. Consenso geral. Ninguém sentiu pena do Buddy. O assassino fugiu na escuridão naquela noite. Ninguém viu quem fez aquilo.
começou uma caçada, tanto pela polícia de Nova York quanto pelos detetives do Instagram. No seu último dia, Alpo estava ao telefone discutindo um contrato para um filme com seu velho parceiro Azum. Uma chance de ganhar o dinheiro tão necessário. Foi morto na manhã em que o contrato do filme seria assinado. Em fevereiro de 2022, Shaquem Parker foi preso pelo assassinato enquanto já estava numa cela em Rikers Island por porte de arma. Naquele verão, antes do crime, Alpo passara por Parker de forma descuidada, de um jeito que parecia desrespeitoso. E, segundo qualquer código distorcido pelo qual Shaquem vivia, aquilo significava que Alpo tinha de morrer. Se ele conhecia Alpo antes ou como o localizou naquela festa nunca foi revelado. Mas quando Shaquem atirou 5 vezes em Alpo naquela noite de Halloween, vingou todas as pessoas que Alpo feriu. E aparentemente fez o fim de semana de muita gente. De volta em Lewiston, não podiam acreditar. Com sua morte brutal e o fato de que Abraham era na verdade Alpo, um chefão assassino em massa, ele poderia ter vivido uma vida tranquila e honesta lá no Maine. Mas nunca foi assim que sua história deveria terminar. Ele foi morto na frente das pessoas. Foi morto quando estava se exibindo com as garotas. Certo. Justo quando saía do hotel, porque ele sabia que todas as garotas iam pro melhor lugar. Sai daqui. Eu tô te falando, ele simplesmente fazia coisas assim. Tipo, se você fosse um cara, ninguém ia testemunhar. Certo. Ele podia te matar só pra trazer as garotas pro enterro e ia ao funeral todo estiloso, reservando umas 10 ou 15 mulheres. No velório? Alguém pegou o bandido lá fora, cara. Por motivos não revelados, nossa vítima, que não conhecia o rosto de Wayne, se envolveu numa briga com Wayne e sua turma. Palavras duras foram trocadas. Eles entraram num estacionamento onde Wayne desafiou o homem para uma briga. Sentindo que não seria um confronto justo, o homem recusou. Wayne Perry sacou uma arma e obrigou o homem a se despir completamente. Após esse ato humilhante, Wayne atirou nas nádegas do homem, fazendo-o mancar embora em agonia. Wayne e seus comparsas explodiram em risadas. Um espetáculo noturno típico da era do crack e seu sadismo casual. Ninguém sabe se acabaram com o homem ou não, mas é seguro assumir que sim. Tudo isso por uma risada rápida, violência cotidiana da era do crack. Só mais uma noite na vida do ceifeiro de Washington, Washington DC. Antes dos nomes famosos e do folclore do rap, para os amigos ele era Silk, um cara bem vestido e galanteador. Para Washington DC, ele era o ceifeiro. Para a América, era o Michael Jordan dos assassinatos. Mas como o maior flagelo temido de Washington DC, conseguiu permanecer sob o radar por anos. Wayne Perry talvez seja o serial killer menos documentado dos Estados Unidos, muitas vezes tratado como coadjuvante na história de Alpo Martinez. Sádico, reservado e conhecido por uma selvageria que faria você estremecer. No início dos anos 90, Wayne Perry e sua turma circulavam por seus territórios no sudoeste de Washington, D.C. Eles dominavam a cidade, e o nome de Wayne já era lenda urbana nos bairros, sussurrado em vozes baixas, jamais mencionado à polícia. Mas qual é a história do assassino mais desconhecido da América? Nascido nos conjuntos habitacionais do sudoeste de Washington, D.C., em novembro de 1962, bem diferente da imagem arquetípica que você tem de Washington. Quando menino, Wayne passava muito tempo na Geórgia, onde as pessoas o chamavam de Boy Alive, e onde brigava frequentemente. Isso o moldou num jovem de temperamento explosivo e o acostumou à violência desde cedo. De volta a Washington, D.C., o jovem Wayne comandava uma turma de marginais que roubava bolsas de mulheres de meia idade. Sua vida doméstica não era melhor. Seu primo era estelionatário de cartões de crédito e o incentivava a permanecer nas ruas. Esse mesmo primo o convenceria a cometer seu primeiro assassinato. Segundo a história, o primo de Wayne queria um homem morto, especificamente um parceiro que o traíra. O plano era que Wayne fizesse o serviço, já que o alvo jamais suspeitaria de um garoto. Surpreendentemente, Wayne aceitou com entusiasmo. Não para provar algo, mas simplesmente por querer matar alguém.
Tudo o que Wayne pediu em troca foi ficar com a arma. Queria usá-la para assustar crianças do bairro e ganhar respeito de sua turma. No seu bairro, medo era poder, e Wayne já entendia bem isso. No dia do assassinato, Wayne encontrou o alvo, puxou conversa e pediu um sorvete. Para comprar o sorvete, tiveram que entrar num prédio e descer algumas escadas. Minutos depois, o alvo tinha 3 tiros na nuca, e Wayne saiu correndo pelo mesmo caminho por onde viera. Enquanto fugia da cena, Wayne notou algo estranho. As cápsulas ainda estavam na arma. Chegou em casa chorando, achando que o plano tinha falhado. Em pânico, seu primo perguntou o que tinha acontecido. Wayne mostrou a arma e as 3 cápsulas gastas ainda estavam na câmara. Por design, os cartuchos de um revólver .22 não caem no chão. Mas Wayne, com 14 anos, não fazia ideia disso. Ele não estava triste por ter tirado uma vida, estava triste por não ter esvaziado todo o pente, um monstro aos 14 anos, e só estava começando. Nas ruas, Wayne já havia passado a aplicar golpes em jogadores, usando dados viciados e carros roubados. Também desenvolveu uma predileção por tacos de beisebol e armas de fogo. Fora seu amor pelas ruas, a primeira paixão de Wayne era o esporte. Com 1,93 m, Wayne frequentou a Washington High School e entrou para o time de beisebol, algo que realmente gostava, até ser expulso por esmurrar a cabeça do treinador com um taco de beisebol. Pouco tempo depois, foi banido de todas as escolas públicas de Washington, D.C. por atirar num fiscal durante uma rebelião escolar. Wayne diz que não foi ele, mas todos os outros afirmam que foi, um prenúncio de seu desprezo vitalício por dedos duros. Para conseguir seu certificado de ensino geral, Wayne foi enviado a uma escola alternativa, onde convivia com adolescentes igualmente turbulentos, a turma do bairro. Não demorou muito até que um desses adolescentes ameaçasse bater em Wayne e roubar sua corrente. Um pecado mortal e a pior ofensa possível nos bairros, Wayne não era do tipo vítima. Wayne conseguiu uma arma, perseguiu sua vítima e a executou. Em um dia de 78, Wayne provou novamente seu gosto por matar e deixou definitivamente a varanda de casa dessa vez, mergulhando de cabeça nas ruas. Agora, Wayne passou a assaltar bancos e invadir pontos de drogas. Wayne tinha o perfil ideal para esse ramo, intimidador e destemido. Aparentemente, era bom demais no que fazia. Sua turma confiscou sua arma porque ele era impulsivo demais. O irmão mais novo de Wayne foi morto pela polícia durante um desses assaltos em 1979. Wayne tentou se afastar depois disso, mas logo voltou à sua verdadeira vocação, extorsão e assassinato, em 1984. Um grupo de caras novos no quarteirão dos conjuntos do sudoeste de Washington, D.C., procurava um alvo fácil. Uma silhueta alta e magra apareceu na rua e acharam que tinham encontrado sua vítima. Cercaram-no e um deles enrolou uma corrente em seu pescoço. Wayne reagiu com ferocidade. A briga se transformou numa confusão generalizada que transbordou para as ruas e chamou a atenção da polícia próxima. Ao ouvir a sirene, o assalto parou. Quando os policiais chegaram, os marginais estavam tranquilos, como se nada tivesse acontecido e Wayne havia desaparecido. Do nada, Wayne reapareceu, dessa vez com um taco de beisebol na mão. Foi direto no cara que tinha enrolado a corrente em seu pescoço e o espancou até virar uma pasta sangrenta. A polícia nada fez para impedi-lo. Wayne desapareceu de novo. Semanas depois, sua mãe o convenceu a se entregar. Como havia sido atacado primeiro, foi condenado a 3 anos por homicídio culposo. Washington, D.C. É uma cidade pequena e as notícias se espalham rápido. Assim, a lenda do ceifeiro de Washington, D.C. cresceu e se manteve até sua saída da prisão. Enquanto isso, Washington, D.C. pôde respirar aliviada, mas só enquanto ele estivesse fora. Quando saiu, o nome de Wayne ainda pesava. Atraiu uma turma de tipos igualmente impulsivos. Washington, D.C. estava inundada de crack vindo de Nova York. E tinha um mercado gigantesco de viciados. Até o prefeito já tinha usado crack. Mas, mais do que tudo, a violência no tráfico de Washington, D.C. a diferenciava das demais cidades. Até bandidos respeitados se recusavam a se instalar ali. Washington, D.C. tinha fama de eliminar traficantes que cobravam preços altos. Era nesse ambiente hostil que Wayne Perry prosperava. Wayne Perry nasceu para essa vida. Centenas de assassinatos ficavam sem solução e Washington, D.C.
era a capital dos homicídios nos Estados Unidos. Wayne ficou conhecido por assaltos, sequestros e extorsões. Extorquia milhares de praticamente qualquer pessoa. Ninguém estava salvo. Wayne passou a mirar traficantes de crack como assassino de aluguel e a taxa de homicídios explodiu em 87. Revelou-se muito mais lucrativo do que extorsão. Também atacava outros assassinos temidos, se o preço fosse bom, e especialmente para passar uma mensagem. Não tinha medo de matar diante de testemunhas. Quando as pessoas descobriam que Wayne tinha matado alguém, ficavam tão apavoradas que nada faziam. O ceifeiro de Washington, D.C., tornou-se intocável nos bairros e também pela polícia. Nunca havia provas e ninguém via nada. Wayne não tinha um pingo de moralidade, mas odiava dedos duros acima de tudo. Apenas homens leais, íntegros e dispostos a matar tinham o respeito de Wayne. À medida que sua lenda crescia, traficantes evitavam dirigir carros chamativos só para não entrarem no radar de Wayne. Qualquer um envolvido com drogas sabia quem era Perry e que não devia mexer com ele. Wayne já era um assassino de fato e toda a cidade vivia apavorada. Ele entendia que demonstrações públicas de violência geravam mais medo do que qualquer outra coisa. Mas o que ele buscava era poder. Sua motivação era o poder. Então, se eu matar você na frente de todos esses caras, todo mundo aqui agora tem medo de mim, certo? E aí eu te acalmo com um sorriso, dizendo coisas boas, falando sobre isto, aquilo e mais alguma coisa. Daqui a 2 semanas eu mato você. E aí você fica com medo, com muito medo, certo? Mas então, quem tem o poder agora? Você tem, e também sabe que eu já matei um monte de outras pessoas. Então, na minha visão, com Wayne tudo girava em torno do poder. Além disso, ele sempre tinha sua turma por perto. A lenda local tornou-se tão aterrorizante que os moradores não ousavam sequer mencionar seu nome em público, tornando quase impossível investigá-lo. Washington, D.C. Bus ficou repleta de vítimas de Wayne Perry. A polícia não encontrava vestígios por anos, nem conseguia manter testemunhas vivas por tempo suficiente. Wayne também era discreto. Diz a lenda que pessoas levavam tiros na cabeça no meio de uma conversa e ninguém sabia de onde vinha o disparo. Wayne era tão temido que recebia tributos e extorquia pessoas sem precisar usar força ou ameaças. Alpo era um traficante de Nova York que desde os 13 anos abria caminho até se tornar chefão, crescendo até ser o maior traficante da costa leste com contatos no Caribe. Alberto Martinez montou base em Washington, D.C. em 89, numa tomada hostil do grupo do crack. Grateful Edna, o Pablo, local de Washington, D.C., na época havia acabado de pegar pena perpétua e a coroa estava à espera de um novo dono. Washington, D.C. tinha a fama de ser hostil com forasteiros. E Alpo logo descobriria isso. Inicialmente ingênuo, Alpo operava de forma não violenta em Washington, D.C., até levar um tiro durante um suposto negócio de drogas. Astuto nos negócios, Alpo entendeu então que, em Washington, D.C., só assassinos ganhavam respeito. Por isso, mandou seus capangas procurar os maiores selvagens da cidade. Eles estavam matando, escuta só. Então, como diz o velho ditado, em Roma faça como os romanos. Rapidamente percebi que era um lugar onde eu podia ganhar muito dinheiro, mas agora tenho que mostrar serviço. Tenho que mostrar mesmo. Qual é o problema de tentar mostrar serviço, cara? Mas para sobreviver, você tem que fazer isso e deixar claro que está mostrando serviço desse jeito, porque é só isso que eles respeitam. Eles não respeitam um cara tentando só ser esperto e ganhar dinheiro. Você tem que mostrar poder. Então foi aí que recrutei o Wayne, porque eu não estava pronto para mostrar poder assim sozinho. Assim que recrutei o Wayne, todo mundo já conhecia a fama dele. Segundo Alpo, Wayne estava preso com uma fiança de $10 mil. Ninguém pagava, porque ele era perigoso demais, e a cidade ficava aliviada só por ele estar atrás das grades. Alpo pagou sua fiança e selaram sua amizade. Segundo Wayne, os dois se conheceram quando ele estava a caminho de matar Alpo, por um boato de que Alpo tinha colocado preço em sua cabeça. Por sorte de Alpo, antes que Wayne o localizasse, um amigo o convenceu de que o boato era falso. Quem espalhou o boato foi morto. Alpo e Wayne se encontraram depois e formaram uma aliança que aumentaria drasticamente a violência em Washington, D.C. Wayne tornou-se o assassino pessoal de Alpo em troca de dinheiro ou tijolos de cocaína, embora Alpo tivesse fama de traidor. Pessoas tentaram alertar Wayne, mas o vínculo entre eles era forte demais, algo que Wayne viria a se lamentar.
A organização Martinez iniciou sua tomada dos cantos de Washington, D.C. de forma brutal. Quer dizer, esse garoto botou Washington, D.C. em pânico. Esse garoto era só um moleque. Tava matando tudo que se mexia. E o Alpo saiu do caminho. Isso foi a melhor coisa que aconteceu com o Alpo. O cara médio que ganhava dinheiro por aqui com o Love tinha o Wayne de olho nele desde o número 18. Extremamente territorial e implacável, com dedos duros e testemunhas que circulavam no que viria a ser apelidado de Van dos Assassinatos, basicamente um matadouro sobre rodas. Alpo era uma extensão de Wayne e as pessoas entendiam que qualquer deslize com Alpo significava sentença de morte. Milhões entravam todos os dias e eles aproveitavam o saque com festas em hotéis e orgias espalhadas pela cidade. Movimentaram meio tonelada de cocaína em 2 anos, quase 70 milhões de dólares em cocaína. Wayne também tinha uma equipe de assassinos. Michael Jackson, Big Head Gary, Sheldon Waters e Gary Pop faziam parte do time de Wayne Perry, todos assassinos experientes. Wayne os ensinava a mirar na cabeça e não deixar rastros. Ficava furioso se não seguissem suas instruções. Evelyn Carter entrou na lista de alvos de Wayne. Ele deu o serviço a um novo membro da turma que desconhecia a regra estrita de Wayne. Só tiros na cabeça. Numa noite fria, Evelyn e uma amiga saíram do concerto no Constitution Hall, a apenas 2 quarteirões da Casa Branca. O atirador de Wayne se aproximou e deu 2 tiros no peito dela, fatalmente. Ao relatar o fato a Wayne, o atirador descreveu o que fizera. Dolce disse, bem, sabe, eu atirei nela. Ela tá morta. Ele respondeu, mas você não viu ela morrer? Não viu, sabe? Não colocou uma bala na cabeça dela. E ele, bem, não, mas ela tá morta. Perry ficou furioso e chateado com ele e começou a gritar, você não pode matar ninguém se não atirar na cabeça. Então ele se aproximou de um homem, um simples transeunte sem nenhuma ligação com eles, que por acaso estava falando num telefone público. E simplesmente atirou na cabeça dele dizendo, assim é que se mata alguém. Os últimos anos de Wayne nas ruas foram marcados por crescente paranoia. Ele voltava à cena de seus próprios assassinatos logo após a polícia, para ver se precisaria eliminar testemunhas também. Qualquer um que fizesse perguntas pessoais era policial. Quando Alpo foi preso, Wayne confiava tanto nele que o protegeu dentro da prisão. Mas, antes de ser amigo, parceiro ou qualquer outra coisa, Alpo era um homem de negócios. Já tinha tomado uma decisão comercial. Estava pronto para delatar Wayne ou enfrentaria pena de morte. De um telefone na prisão, Alpo mandou um dos assassinos de Wayne mover a van dos assassinatos, fingindo que era para escondê-la. Na verdade, era uma armadilha para que os federais encontrassem a van e obtivessem provas contra Wayne. Eles encontraram múltiplas manchas de sangue e resquícios de cérebro de diferentes vítimas na van. Em 91, os federais já tinham um caso forte o suficiente contra Wayne e, pela primeira vez, conseguiram manter uma testemunha viva. Wayne foi preso por uma acusação menor e, pouco depois, formalmente acusado de 8 assassinatos cometidos entre 89 e 91, época em que Washington, D.C. era a capital dos homicídios dos Estados Unidos. O candidato mais inesperado para esse título, Wayne, manteve seu código e jamais delatou ninguém. Escapou da pena de morte ao se declarar culpado em todas as acusações. Wayne admitiu ter cometido 100 assassinatos numa entrevista e em certo momento foi colega de cela de John Gotti. Atualmente está preso na ADX Florence, entre os piores criminosos dos Estados Unidos, onde passa 23 horas e meia por dia numa cela. Converteu-se ao Islã e agora atende pelo nome de Shaka Zulu Eire. Essa é a história do maior assassino não documentado e mais selvagem da América, um testemunho da era do crack no país. O restaurante Candlestick é um dos mais antigos restaurantes finos de Seattle, Washington. No final de outubro de 92, um grupo de vendedores de equipamentos entrou, inesperado e sem convite. Foram direto para a cozinha, onde o confiável lavador de pratos de alguns meses exercia seu ofício. O irmão da Louisiana, de meia idade e cansado após anos matando nos conjuntos habitacionais de Nova Orleans. Genero Meatball Arthur, ex-assassino de aluguel e braço forte.
Os vendedores eram, na verdade, agentes dos Estados Unidos enviados para levá-lo de volta após uma denúncia anônima. Aproximaram-se com cautela. Meatball foi preso sem incidentes, levado para fora diante de ricos perplexos e rapidamente extraditado para Nova Orleans para responder por seus crimes. Uma grande prisão para a polícia de Nova Orleans e o capítulo final na história da gangue Mass. A Big Easy tem uma história brutal e já figurou incontáveis vezes entre as piores cidades para se viver. Das plantações de açúcar à era Jim Crow, da loucura da era do crack à Nova Orleans, pós-Katrina, os bairros centrais tornaram-se um microcosmo de tudo o que representa o gueto americano. Mas neste vídeo, voltamos a um período decisivo, quando Meatball e sua turma dominavam as ruas e escreveram o manual do gangsterismo na cidade. Alguns dizem que ele era da Jackson Avenue, outros da Caliapa. De qualquer forma, ambos eram bairros miseráveis, bem no fundo do poço, onde o aluguel variava de 8 a 22 dólares por mês. Em algum momento dos anos 80, no sistema escolar público de Nova Orleans, um jovem e inocente geneiro entrou na sala de aula com um corte de cabelo duvidoso. Zombaram dele e o apelidaram de Meatball, almôndega. O nome grudou nele até os anos do crack, e naquela época não havia nada de engraçado nisso. Desde criança, ele sempre quis mais. Estava cercado por traficantes e figurões. O caminho mais rápido para sair dos conjuntos era buscar orientação com esses títulos. Lembre-se, isso foi antes que No Limit ou Cash Money criassem um novo modelo de sucesso saindo das favelas. Meatball sempre foi pequeno demais para esportes e alvo fácil dos valentões locais. Num esforço para ganhar respeito, comprou uma pistola 9mm, seu equalizador. As agressões pararam e ele se apaixonou pelo medo que sua 9mm provocava. Assim, adquiriu o hábito de assaltar. Começou roubando jogos de dados para conseguir dinheiro e sustentar seu vício em drogas. Também era conhecido por roubar outros traficantes. Rapidamente, todo mundo soube do Meatball, mas só falavam dele em voz baixa. Era tão temido na juventude que se aproximava das pessoas desarmado e simplesmente dizia: entrega tudo. O próximo capítulo, em sua ascensão, envolveu a chegada da cocaína, cozida ao mercado de drogas de Nova Orleans. Uma praga que se espalhou rápido e piorou tudo: o crack. Sam Scully era uma figura de padrinho nos conjuntos de Nova Orleans, enriquecido com o tráfico. Na frente, comandava Calliope, uma vila aparentemente miserável por fora, mas com uma economia de drogas de milhões de dólares por dentro. Calliope, como qualquer outro conjunto nos Estados Unidos, era uma cidade dentro de uma cidade. Diferentes setores eram territoriais. Sair dos limites podia significar morte. Glenn Metz, outro grande nome dos Back of the Roads, em Coliac. Masterpiece e seus irmãos eram do Court Side, e Delia Court sempre teve fama de ser uma das piores partes dos conjuntos. Sam Scully era bem conectado e parecia intocável, graças ao esquema de suborno com policiais locais e à eliminação silenciosa de ameaças. Com um longo currículo de crimes, Meatball ofereceu seus serviços ao Sr. Scully. Conseguiu um emprego e passou a ser mentorado por Sam Scully. Começou sua carreira como assassino de aluguel. O peso de seu nome multiplicou-se. Agora era temido em toda a cidade. Sam Scully foi assassinado em 1987, executado supostamente. Boatos dizem que Sam e Meatball discutiram e Meatball atirou na cabeça de Sam por acidente, tentando apenas assustá-lo. Há também rumores de que Sam Scully filmava-se dormindo com mulheres. Sam tinha parentes de alguém nas fitas, e a notícia se espalhou rápido nos bairros. A pessoa em questão o alcançou e o matou por causa do desrespeito. Ou a teoria mais popular, um jovem e ambicioso Glenn Metz ordenou o assassinato de Sam Scully. Independentemente da versão, o assassinato permanece sem solução até hoje, e a coroa ficou à espera de um novo dono. Glenn entrou em sua fase de ouro em 1987, subindo de simples traficante a chefão completo, usando seus contatos na Colômbia. Era fornecedor de pequenos traficantes e lavava o dinheiro nos comércios que possuía.
Glenn assumiu o controle de Calliope após a morte de Sam Scully. Os conjuntos Magnolia, também conhecidos como o berço da gravadora Cash Money, eram a segunda casa de Glenn Mattes. Glenn elevou o jogo das drogas a um novo patamar quando o crack chegou ao bairro. Expandiu-se além de Caliab para bairros como St. Thomas, Magnolia, conjuntos Desire, Metamine e Fisher. Danielle Mattes, esposa de Glenn, estava profundamente envolvida e era basicamente a contadora de toda a operação. Ele também recrutou mais força bruta e ninguém podia vender sem a permissão de Glenn. Assassinatos eram usados como tática de intimidação. Glenn Mattes administrava a escola de mecânica automotiva nos conjuntos Caliar. Foi lá que construíram sua picape à prova de balas, algo que Meatball usaria para aterrorizar os conjuntos durante seus 6 anos com Glenn. A caminhonete tinha a palavra homicídio na grade dianteira. Vê-la no seu bairro era sinal de que era hora de entrar em casa. Disse que a van homicida inspirou o tanque da No Limit de Master P. Os capangas de Glenn eram chamados de Equipe A, todos amigos de infância. Meatball, Gerard Elwood, os principais brutamontes. O apetite por dinheiro os impulsionava. Glenn Mattes controlava todos os conjuntos e tinha gente postada em cada um para garantir que não houvesse problemas. Os capangas eram conhecidos por usar caminhões da U-Haul para transportar drogas e sequestrar pessoas. Uma nova fonte de renda para a turma. Diferente de muitos chefões, Glenn organizava festas de rua para conquistar o carinho da comunidade. Também circulavam nos feriados, como Halloween e Natal. Dizem que Glenn Mattes costumava se vestir de guerrilheiro para assustar as crianças. Sem ser nada discreto com seu dinheiro, Mattes usava uma corrente de $12.000 com os dizeres Glenn Mattes ama dinheiro, grana. A entrada de dinheiro sem precedentes chamou muita atenção e inspirou outros traficantes a começarem seus próprios negócios. Grupos como a Tuesday Crew entraram no jogo, copiando também o modelo de Glenn Mattes, um pretexto para uma onda de violência que estava por vir, palavras fatais. Meatball era conhecido por táticas nada convencionais, especialmente por se vestir de mulher com peruca para se aproximar de alvos. Ninguém esperava uma assassina do sexo feminino. Os tênis sempre entregavam, mas nessa hora já era tarde demais. Ele ficava horas escondido num só lugar para matar alguém que queria. E, mais notoriamente, Meatball confrontou uma testemunha e metralhou suas pernas em público por ser dedo duro, crime capital nos bairros. Com complexo de Napoleão e sem medo, tornou-se um verdadeiro braço forte, acumulando 70 corpos na era do crack. Número não confirmado. É claro, se você atacar o rei, melhor matar o rei. Se você atirasse em Meatball e errasse, estava morto. Existem centenas de histórias sobre ele hoje. Se você é de Nova Orleans, conhece o Meatball. Sabe daquela história de se vestir de mulher, pular de lixeiras e tudo mais? Eles sabem disso. No verão de 1990, cumprindo seu papel de capanga, Meatball metralhou 5 pessoas na emboscada da Earnhardt e Expressway. 3 morreram, uma história impossível de confirmar até hoje, mas que supostamente aconteceu, e o Departamento de Polícia de Nova Orleans reagiu com força contra a gangue Mattes por causa disso. Era o começo do fim. Fizeram uma operação de varredura em Caliac logo depois e prenderam a maior parte da gangue. Glenn, Danielle e Meatball permaneceram soltos, embora o governo tenha inventado a existência da gangue Mattes para enquadrá-los na lei Rico e prender todo mundo de uma vez. Glenn foi preso em Chicago, Meatball em Seattle e Danielle em Jackson, Mississippi. Nunca houve provas reais do tiroteio, mas as acusações permaneceram mesmo assim e até traficantes colombianos testemunharam que os tinham abastecido. Todos os principais membros da gangue pegaram penas perpétuas por assassinato e tráfico de cocaína. Apesar do esforço dos federais para cortar a cabeça da cobra, outros conjuntos mergulharam numa guerra civil pelos territórios da gangue Mattes e os tiroteios dobraram em 94. Depois que Mattes e sua turma foram presos. Calia tornou-se o conjunto habitacional mais sangrento dos Estados Unidos, um título pesado, considerando o caos em outros locais. Nova Orleans não está melhor hoje. Glenn Mattes Jr. criou uma petição em nome do pai. Danielle Mattes foi libertada por Obama em 2016
Mas Meatball ainda apodrece na prisão. Mais um dos assassinos em massa da era do crack que vieram e se foram, quase sem menção fora de suas cidades natais. Em 2023, com todas as câmeras, toda a internet, as redes sociais e a tecnologia, você acha que alguém conseguiria cometer 30 assassinatos e escapar impune? Com tanta tecnologia, tantas câmeras, tantas redes sociais. Sim. Você só precisa garantir que quando começar o ataque, ninguém veja seu rosto, ninguém veja você saindo dali. Então, se for entrar num lugar com câmeras por perto, você tá ferrado. Tem que achar um lugar sem nenhuma. Só dá pra fazer isso na mata. Aí você se isola na floresta, troca de roupa, muda a aparência e tudo o mais que for preciso. Depois aparece do outro lado e vai fazer o que tem de fazer. Você não se preocupa com câmeras, porque elas só vão pegar isso aqui. Mantenha tudo coberto, sem tatuagens à vista, sem marcas, sem nada. Mantenha tudo enrolado e escondido. Use a cobra. Então você pode usar aquela máscara. A cobra aqui. É só pôr a máscara. Eles só veem a máscara. Você faz o serviço, garante que fez direito, depois volta pelo mesmo caminho que veio, desfaz tudo, deixa tudo lá em cima, incendeia. Garanta que aquilo esteja ligado a alguém já registrado como morto. Assim, não leva a lugar nenhum a terra do nada. Depois você recupera suas coisas e some tranquilamente. Eles ainda não terão nada do seu lado porque você levou tudo para uma área sem câmeras, só mata. Sempre verifique a rota antes para ter certeza de que você terá uma fuga limpa. Se tiver uma fuga limpa, dá para fazer. Essa foi uma explicação detalhada de como cometer o crime perfeito, dada por um assassino experiente conhecido por alguns como Boone, o Iceman ou o Ceifeiro. Em seu auge, foi o assassino de aluguel mais temido de Detroit, talvez de todos os tempos. Recentemente, tornou-se uma atração frequente em podcasts sobre gangues e vida nas ruas. Foi aí que comecei meu tráfico, agora. Para um homem que afirma ter cometido mais de 30 assassinatos, sua história ainda não virou filme, nem sequer tem uma página na Wikipédia. Diz que lhe ofereceram os direitos cinematográficos de sua história, mas de graça. Algo a que se opõe totalmente, além de temer ser enganado e perder sua história. As histórias que conta sobre sua vida nas ruas e na prisão pintam um retrato de um período demoníaco da história americana. Sejam elas exageradas ou não, o homem carrega cicatrizes visíveis das batalhas nas ruas. Essas marcas por si só contam a história de um homem que já passou por coisas terríveis. Afirma ter levado tiros de um AK-47, de uma espingarda, de uma pistola, ter sido esfaqueado e torturado. Em alguns podcasts, chega a mostrar suas feridas de guerra. Aqui no meu braço. O AK passou por aqui, arrancou aquele osso grande. Perdi um pedaço do osso, por isso meu braço não estica direito. Em várias ocasiões, ele afirma com convicção: se você não parar, meu cérebro não consegue me parar. Quanto aos assassinatos, ele é totalmente sem remorso ao contá-los, e até insere um toque de humor nas histórias. De qualquer forma, eis a vida e os tempos do criminoso que outros criminosos temiam, Nate Boone Craft. Nate Craft nasceu no leste de Detroit, em 1957, um bairro difícil. Afirma que sua agressividade vinha de ser muito zoado na escola. Também diz que nunca entendeu a ideia de só brigar. Se alguém brigasse com ele, um dos dois teria de morrer. Quanto ao apelido, veio do seu amor por brincar com facas desde criança, especialmente as do tipo Boone. Desde cedo decidiu que não queria trabalhar o dia todo, como todos em sua casa. Via-os voltarem cansados e exaustos todos os dias. Boone queria dinheiro fácil. Descobriu que a heroína era o caminho mais rápido para ganhar dinheiro no bairro. Então começou a vender aos 9 anos com seu melhor amigo, Germ. Deu ao seu produto o nome de Do to Die, ou seja, se você usasse, morreria. Um nome que dizia tudo sobre seu poder. Decidimos mudar o nome para Do to Die. Assim as pessoas sabem. Se você usar isso, pode morrer. Nate, com 9 anos, saía escondido de casa à noite para vender drogas a veteranos aposentados. Por essa época, também começaram a surgir suas tendências homicidas. Boone odiava ameaças mais do que quase tudo.
Sua resposta a qualquer ameaça era um aviso de 3 contagens, uma pela ofensa inicial e 2 se repetisse. Você nunca ouviria a terceira, estaria morto. Aos 10 anos, Nate cometeu seu primeiro assassinato. Após uma ameaça, matou seu fornecedor adulto, enterrou-o no quintal e roubou todo o estoque de heroína. Afirma que o corpo foi mal enterrado e fedeu o bairro inteiro depois. A polícia o encontrou, mas investigou pouco. Naquela época, uma vítima negra de homicídio não merecia muito esforço. Na mesma idade, lembra-se de quase ter matado o próprio irmão por roubar seu dinheiro. Sua mãe o impediu no exato momento em que puxava o gatilho. Mais tarde, cortou a garganta de um homem e o matou por mexer com sua irmã. Até então, já havia estabelecido que só mataria de graça em casos de desrespeito ou para proteger a família. Na pré-adolescência, já tinha um carro e andava por aí com ternos que comprava sozinho. Não tinha interesse algum nas coisas normais de crianças. Por essa época, Boone foi enviado a uma instituição juvenil depois que um juiz decidiu que sua mãe tinha filhos demais. Boone foi trocado de lares adotivos por alguns anos, até ser expulso por comportamento violento. Depois, aos 16 anos, voltou a Detroit, mas estava desabrigado, pois não conseguia encontrar sua família. Vivia de perto do submundo de Detroit. Certa vez, afirma ter visto um cafetão agredir uma mulher que tinha sido gentil com ele. Quando intervém para defendê-la, o cafetão saca uma faca. Boone atira nele até a morte e joga o corpo num lixo. Sem rumo na vida, decidiu se alistar no exército, assunto sobre o qual não gosta de falar. O treinamento que recebeu viria a ser útil mais tarde em sua carreira de assassino. Após o exército, uma investigação de roubo terminou quando encontraram no carro dele uma arma que seu irmão tinha usado. A arma tinha sido usada no assalto, e Boone e seu irmão eram muito parecidos. Boone não delatou o irmão e cumpriu 4 anos de prisão pelas acusações de porte ilegal e roubo. Na prisão, Boone passou a ser conhecido como Iceman, Homem de Gelo. Era temido por seu comportamento frio e por esfaquear guardas e presos. Um traficante habilidoso, Boone vendia drogas, facas, comida, organizava jogos de azar e até levava garotas para a prisão para outros detentos. A prisão não o reformou em nada. No dia da soltura, provocou os guardas rasgando o casaco e mostrando os $72 mil que tinha ganhado por dentro da prisão e costurado no forro do casaco. Depois disso, Boone tornou-se um assassino de aluguel de fato. Mais pessoas com menos de 21 anos foram baleadas em Detroit nos primeiros 10 meses de 1986 do que em todo o ano de 1985. Era a década de 80. O crack inundou os bairros com dinheiro fácil, maníacos homicidas, egos inflados e armas de grau militar. O principal motivo de Boone era o dinheiro, mas tinha princípios. Só aceitava alvos envolvidos em crimes. Boone tornou-se mestre no ofício e passou a cobrar $50 mil ou mais por serviço. Oferecia extras como tortura, mutilação e entrega de partes do corpo. No trabalho, estudava as rotinas das vítimas, observando-as por dias, e quando tinha a vantagem, quase sempre terminava o serviço. Era tão confiável que até policiais o usavam para fazer seu trabalho sujo. Entre os métodos operacionais de Boone estava fazer o serviço sozinho. Qualquer parceiro era uma testemunha em potencial. Ele deixava pistas falsas para desviar as investigações para outras pessoas. E fazia pessoas desaparecerem colocando-as num triturador de árvores e alimentando porcos com os restos. Até hoje, ele não come carne de porco. Apesar disso, tomava todo cuidado para não ser pego. As pessoas nos bairros sabiam que um homem grande, de moletom e óculos na rua, significava que alguém estava prestes a morrer. Chamavam-no de ceifeiro. Além de assassino de aluguel, metia-se em agiotagem e, como você já imaginou, matava qualquer um que atrasasse o pagamento. Trabalhou também para a máfia de Detroit. Torturava pessoalmente quem não pagava dívidas à máfia. Lembra-se de ameaçar prender as pálpebras das vítimas abertas para fazê-las falar e até de encontrar, anos depois na prisão, alguém que tinha torturado. Enquanto isso, os homens que se tornariam os clientes mais lucrativos de Boone estavam também subindo na vida, abrindo caminho à força por uma fatia do mercado do que se tornaria a cidade da droga. Após uma briga que quase terminou em tiroteio, Boone, que tinha intervindo para defender um amigo, recebeu dinheiro para se tornar guarda-costas de Maserati Rick, o maior chefão de Detroit na época. Richard Maserati Rick
Carter Sr. cresceu na Detroit pós-industrial. Entrou para uma quadrilha de roubo de carros na adolescência e passou da idade 18 aos 23 preso por receptação. Saiu em 1982 e começou a trabalhar como carregador de toalhas para seu amigo de infância, o boxeador Tommy "The Hitchman" Hearns. Mais tarde, tornou-se seu guarda-costas. Naquele mesmo ano, Rick montou uma rede de tráfico para vender cocaína no leste da cidade. Um momento oportuno, dado que Sylvester "Sil" Murray, um proeminente chefão de Detroit, havia sido condenado em 1985. Rick foi acompanhado por seu amigo de longa data, Demetrius "Mitch" Holloway. A operação de Rick e Mitch expandiu-se por todo o estado de Michigan, chegando até Miami e Los Angeles. Em 87, eram os principais fornecedores do leste. 80% da cocaína em Detroit era atribuída a eles dois. Apesar de preferir Mercedes, ganhou o apelido de Maserati Rick aos 25 anos, após comprar um Maserati, o primeiro homem negro em Detroit, com um desses em muito tempo. Em 85, Rick contratou os irmãos Brown como força bruta e assassinos. Mantinha-os pagos, armados e com advogados. Os 4 irmãos Brown, Ezra, Gregory, Reggie e Terrence, nasceram entre 62 e 68 e cresceram na classe trabalhadora do leste de Detroit. Eram fisicamente imponentes, todos com pelo menos 1,88 m e mais de 100 quilos. Começaram como pequenos traficantes de maconha nos anos 80, antes de se tornarem assassinos de aluguel para traficantes. Embora contratá-los parecesse uma boa ideia no início, eram imprudentes e ambiciosos. Em 86, surgiu uma rachadura entre Mitch e os irmãos Brown, quando Mitch se recusou a deixar Rick apresentá-los ao seu fornecedor, um colombiano conhecido apenas como Mike. Mesmo assim, Rick e Mike conversaram depois e concordaram em fazer negócios com Terrence Brown por $150 mil adiantados. Os Brown, agora conhecidos como a gangue Best Friends, podiam finalmente entrar no jogo da cocaína e vender no território de Mitch. Os membros do Best Friends eram tudo menos discretos. Usavam grossas correntes de ouro, dirigiam carros exóticos e vestiam jaquetas com Best Friends bordado nas costas. Até o fim de 86, a gangue cresceu de 25 para 50 membros, incluindo vários capangas notórios, sendo Boone o mais famoso. Os Best Friends conheceram Boone depois de vê-lo lutar num concurso de Homem Bruto. Boone afirma ter nocauteado tecnicamente Butterbean em um desses eventos, fato não verificável online. Após a luta, os Brown se aproximaram, elogiaram suas habilidades e perguntaram se ele queria trabalhar para eles. Boone aceitou. Agora trabalhava tanto para Maserati Rick quanto para os Best Friends. Segundo Boone, só era leal a quem lhe pagasse mais. Ele diz que assustava membros do Best Friends, muitos que nunca tinham ido à prisão, com histórias de homens adultos sendo virados nas celas, e os incentivava a atirar nos policiais, caso achassem que seriam presos. Era uma armadilha. Assim, ninguém poderia delatá-lo se fossem pegos. Enquanto isso, Boone também pegava missões paralelas por conta própria. Mais notoriamente, aceitou um suposto contrato de $125 mil da presidente do Conselho Municipal de Detroit, Gail Hill, para matar Richard "White Boy" Rick Wershie, um informante adolescente que ameaçava expor policiais corruptos de Detroit. Após várias tentativas, incluindo tiroteio, atirar nele ao sair do tribunal, infiltrar Boone na mesma prisão onde Wershie estava e até planejar usar lançadores de foguete contra a ala onde Wershie foi transferido, Wershie foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional antes que pudessem matá-lo. Nas ruas, o tráfico ficava cada vez mais violento. Em dezembro de 86, Ezra Brown foi morto quando ele e Terrence, que sobreviveu a um tiro na cabeça, foram alvejados num tiroteio em carro em movimento. Ezra Brown foi enterrado 7 dias depois. Naquela noite, Gregory Brown foi morto em outro tiroteio, enquanto caminhava pelo leste da cidade, ainda usando o smoking do funeral. Mitch foi suspeito de ter ordenado ambos os assassinatos. Em retaliação, Terrence Brown colocou preço na cabeça de Mitch. Após a morte de Gregory, Reginald e Terrence tornaram-se mais agressivos e decidiram dominar todo o leste. Isso significava muito mais sangue. Reginald, conhecido como Rockin' Reg, era o principal capanga do grupo, um homem que, segundo Boone,
era mais louco que ele. Costumava se drogar e pedir que Boone o levasse para dar tiros aleatórios no oeste da cidade. Quanto a Maserati Rick, tinha feito muitos inimigos ao longo dos anos. Sua gangue era acusada de envolvimento em mais de 100 assassinatos. Seu maior rival era Big Ed Hansard, outro chefão do leste e ex-amigo. Dizem que a briga começou por um comentário desrespeitoso. Big Ed teria afirmado que seu apelido lhe foi dado pela mãe de Rick. Em 87, os dois já estavam determinados a matar um ao outro. Mesmo com a ajuda de Boone, pelo menos 3 tentativas de matar Big Ed falharam. Bannister correu pela parte de trás. Foi só por isso que ele sobreviveu. Eu tinha atirado nele, acertei na parte de cima do outro braço, porque ele estava assim, e o chapéu dele caiu. Em 10 de setembro de 1988, após sair silenciosamente de casa, enquanto seu guarda-costas Boone dormia, Rick e Big Ed entraram em tiroteio numa das lavagens de carro de Rick. Rick foi atingido no estômago e internado. Ninguém envolvido no tiroteio colaborou com a polícia. Boone foi até o leito de Rick, mas Terrence Brown também foi. Este último insistiu que Boone deixasse Rick se recuperar e fosse trabalhar para eles. Boone aceitou. Autoridades afirmam que 2 homens foram vistos perto do quarto quando o tiroteio foi descoberto. Na verdade, não temos muitos detalhes, além do fato de que algumas pessoas viram 2 homens. 2 dias depois, um homem entrou no quarto de Rick, quarto 307, no hospital Mount Carmel Mercy. O jovem de 29 anos foi oficialmente declarado morto às 18 horas e 1 minuto, com tiros no rosto. Foi enterrado num caixão temático de Mercedes avaliado em $16 mil. Até hoje, Boone insiste que Terrence mandou matar Rick porque já sabiam quem era o fornecedor e não precisavam mais dele. Ninguém jamais foi condenado pelo assassinato. Na sequência, a turma de Maserati Rick dividiu-se entre seu irmão mais velho Clyde e os Best Friends. As tentativas de fazer as pazes fracassaram miseravelmente. Em outubro de 1988, Boone foi retirado do jogo num momento crítico, quando a guerra de gangues piorava. Após emprestar seu carro a Terrence Brown, Boone foi parado aleatoriamente pela polícia. Encontraram drogas que Terrence tinha deixado no cinzeiro. Boone foi preso por 1 ano e meio por isso. Reginald Brown também pegou pena perpétua por assassinato naquele mesmo ano, deixando Terrence no comando dos Best Friends. Em 19 de setembro de 1990, Clyde, irmão de Carter, e sua namorada, Patricia Scott, foram baleados por agressores ao saírem da picape dele, deixando seu filho de 1 ano ileso. No mês seguinte, apesar de ter fingido um sequestro e se esconder em Las Vegas por alguns meses, Mitch foi baleado até a morte enquanto comprava na sua loja de roupas favorita no centro de Detroit. Para Boone, a gota d'água foi a morte de seu irmão mais novo enquanto ele estava preso. O boato nas ruas era que Terrence teria dado drogas a André, irmão de Boone, para vender, mas André ficou com o lucro. Achava que a relação com Boone o protegeria de consequências. Enganou-se. Terrence mandou matá-lo mesmo assim. Quando Boone descobriu, ficou furioso. Em vingança, aceitou tornar-se informante da Administração para o Controle de Drogas, DEA. Confessou todos os seus crimes em troca de imunidade. A cooperação de Boone foi crucial. Era o único dos Best Friends disposto a testemunhar. Delatou 6 pessoas responsáveis pela morte de seu irmão, pessoas que, aliás, ele já planejava matar. Boone saiu em 1990, ainda determinado a matar todos os envolvidos na morte do irmão, embora eles nunca soubessem que ele sabia. Boone nunca teve uma chance clara de vingança. Em julho de 1991, Terrence Brown, desconfiando que Boone estivesse cooperando com o governo federal, e estava, ofereceu-lhe $20 mil para matar alguém que tinha assassinado um membro dos Best Friends. Boone não sabia que o plano real era matar tanto ele quanto o alvo rival. Dias depois, quando Boone, Charles, Chucky, Jill, Wilkes e outros membros da gangue localizaram o alvo, abriram fogo contra o táxi em que ele entrou e o mataram. Momentos depois, Boone também foi baleado por sua própria turma, mas eles fugiram ao vê-lo levantar a arma, mesmo após levar vários tiros. Foi encontrado, levado a um hospital local e tratado de múltiplos ferimentos por bala.
Mas, como sua participação no tiroteio violava sua liberdade condicional, foi condenado a 12 a 30 anos de prisão. Mesmo com Boone fora do jogo, a operação dos Best Friends não duraria muito mais. Em março de 1992, um mês após ter seu recurso bem-sucedido numa acusação de assassinato, Reginald Brown, sem máscara, aproximou-se casualmente da varanda de uma casa no leste e começou a atirar. Matou 4 pessoas em minutos. O motivo era que um deles tinha delatado os Brown anteriormente. Reginald ficou foragido até março de 1993, quando após rastrear seu telefone, os federais o avistaram com Terrence numa concessionária Mercedes em Manhattan. Reginald foi preso, mas Terrence escapou de moto e fugiu para uma estação de metrô. À 1h da manhã, de 9 de agosto de 1993, no estacionamento do hotel Ramada Renaissance, em College Park, Geórgia, a polícia encontrou uma GMC Yukon roubada com placas de Michigan. No porta-malas, acharam um corpo envolto num lençol e num saco de lixo. O homem usava apenas uma camiseta do Shaquille O'Neal e cueca. Era Terrence Brown. Brown, que não tinha se hospedado no hotel, morreu de um único tiro na cabeça. Acredita-se que os membros dos Best Friends, Stacy the Machine, Colbert e Charles Chucky Jill Wilkes, mandaram matar Terrence por medo. Ele supostamente planejava fazer o mesmo com eles. Fim do reinado de terror dos irmãos Brown em Detroit. Após 17 anos, Boone foi libertado em 2008 e voltou ao leste de Detroit, onde vive com seu nome verdadeiro. Nunca se preocupou em ser chamado de dedo duro e desafia quem ousar dizer isso na sua cara. Reginald Brown, o último irmão Brown, permanece preso até hoje. Como muitos criminosos de carreira, Boone fez uma avaliação honesta dos frutos de uma vida no crime. Pode parecer óbvio, mas é verdade. Não há aposentadoria nessa vida, e mais ainda, não há vencedores. Só há presos, mortos e aleijados. Terrence Gangster Williams nasceu nos anos 70, filho de um pai que teve 25 filhos com mulheres diferentes. Um desses filhos era seu meio-irmão, Brian Birdman Williams, fundador da Cash Money Records. Williams nasceu nos notórios conjuntos Magnolia de Nova Orleans, talvez o pior código postal dos Estados Unidos na época, um lugar violento e depravado. Williams teve um relacionamento distante com o pai e os irmãos por causa de suas frequentes passagens pela prisão juvenil, onde foi pela primeira vez aos 9 anos. Começou a vender maconha e roubar carros aos 11. Seu irmão Brian era próximo de Eldrick Wise, e os dois traficavam juntos. Eles inspiraram Williams a entrar nas ruas. Maconha, heroína e crack eram grandes quando Williams crescia, e ele começou a vender crack depois que seu amigo Mosquito começou a vender. Seu irmão, Eldrick Wise, foi morto em 91. O caso permanece sem solução. Isso não desencorajou Williams. Fora da família, todos ao seu redor eram más influências. Ensinaram-no a traficar, matar e ser um bom criminoso. Os bairros de Nova Orleans eram implacáveis nos anos 90. Matar e conflito eram normalizados. Capangas locais competiam para ver quem cometia o assassinato mais brutal. Williams lembra de ver alguém ser baleado, esfacelado por um AK-47 e os paramédicos raspando-o do chão. Williams entrou de vez nas ruas em 92. Por essa época, após fugir da prisão juvenil, atirou num homem com uma Mac-11 para um gangster local e amigo, Eric Morris. Fez de graça para provar seu valor. Foi seu primeiro tiroteio e ficou viciado depois disso. Williams admirava outro gangster notório da infância, Black Moe, um adolescente que, segundo ele, tinha 15 assassinatos nas costas, alguns dos quais Williams testemunhou. Uma memória central que ele repete em entrevistas é ter visto Black Moe serrar um corpo aos pedaços aos 15 anos. Qual foi a coisa mais cruel que você já viu? Já vi alguém ser cortado antes. Já vi... Tipo com o quê? Com um canivete? Ou? Não, com uma serra. Uma serra? Ah, partes do corpo? Sim, já vi isso antes. Espera aí. Em que cenário você estava para ter visto uma merda diabólica dessas? Cara, foi uma situação. O velho hit já era. 2 ou todos os envolvidos já morreram, mas eu vi aquilo e fiquei tipo, uau, estou falando sério. Eles literalmente pegaram a mão e começaram a cortar. Que mundo é esse? Mas é... Espera, que parte saiu? Começaram pelo braço, cortaram o braço nas pernas, vi ele cortar a cabeça.
Para manter a mente afiada nas ruas, Black Moe não usava drogas, não bebia nem fumava e ensinou Williams a fazer o mesmo. Após traficar por um tempo, Williams também decidiu que odiava vender drogas. Preferia atirar, roubar e aceitar contratos de assassinato. O preço por um contrato era geralmente de 10 a 20 mil dólares, mais drogas às vezes. Black Moe morreu aos 21 anos, num tiroteio direcionado. Mas, novamente, a morte violenta de alguém próximo não abalou Williams. Ele construiu uma reputação violenta nas ruas e, enquanto estava na prisão juvenil, outro respeitado gangster dos Magnolia, Elvin Killer Stone Nelson, deu a Williams seu apelido, Lil Gangsta. O grupo Hot Boys foi formado em 94 e composto pelos assassinos dos Magnolia, Gangsta, Dooney, Sterling e Mosquito. Tinham o lema, não soltamos versos, soltamos balas. Hot Boy era gíria local que implicava tanto notoriedade quanto popularidade no bairro, entre policiais, inimigos ou garotas. Tinham todas as joias, garotas e os carros mais recentes. Só pensavam em ostentar e se divertir no momento. Gangsta era conhecido por jogar dinheiro pela janela pela cidade. Nos anos 90, os Hot Boys tinham rivalidade com outros conjuntos, como St. Thomas, mas mesmo assim achavam-se intocáveis. Orgulhavam-se de dar tiros no local e atacar o inimigo primeiro. Se levassem tiros, saíam atirando nos inimigos aleatoriamente. E ao contrário de outras cidades, costumavam se aproximar sem máscara para ter certeza de acertar o alvo. Não faziam tiroteios em carros em movimento. Causaram tanta destruição que até o fim de 94, Lil Gangsta já tinha sido preso por assassinato 6 vezes, mas os casos sempre eram arquivados. Chega a afirmar que chantageou um detetive que tentava condená-lo por um assassinato que não cometeu. Fez uma mulher gravar o detetive confessando que o prendeu falsamente. Depois disso, usou o detetive para prender traficantes específicos, para que ele pudesse roubar seus estoques de drogas e dinheiro. Kaleo, outro grande conjunto habitacional e um dos piores dos Estados Unidos, e os Magnolia costumavam ser aliados. O Kaleo também era lar dos irmãos Miller, conhecidos como Master P, Silk the Shocker e C-Murda, rappers da Cash Money Records, uma potência do hip-hop de Nova Orleans na época. Sem saber, os Hot Boys estavam prestes a entrar numa guerra. Certa noite, Gangsta quase foi morto em uma tentativa de tiroteio. 2 noites depois, seu amigo Mosquito levou 18 tiros nos conjuntos Kaleo. Sua morte deflagrou a guerra. Khalil Slim, capanga da No Limit e amigo de Master P, foi o suposto atirador. Sterling foi morto mais tarde, enquanto estava com Gangsta nos conjuntos Iberville. Foi baleado várias vezes após uma emboscada e perseguição a pé. Gangsta afirma que a guerra era 30 contra 3. Ele e seus amigos OG Blabber e Hot Bezo contra o Kaleo. Khalil Slim não viveu muito mais. Levou mais de 20 tiros em frente ao bar Rose Tavern. Disse que Gangsta foi responsável pelo assassinato de Khalil Slim, embora isso tenha sido provado falso na prisão. Numa reunião de paz entre Gangsta e T-Dub, primo de Khalil Slim, o conflito foi oficialmente encerrado. No fim das contas, a guerra Kaleo versus Magnolia foi uma das razões pelas quais a No Limit nunca se uniu a Cash Money. Os irmãos Birdman e Slim fundaram a Cash Money Records em 91. Gangster não estava envolvido nem interessado no ramo da música, só pensava no dinheiro rápido das ruas. Embora seu irmão Slim o incentivasse a sair das ruas, anos depois, em 97, Gangsta afirma ter criado ele mesmo o nome do grupo de rap de sucesso da Cash Money, os Hot Boys, nome pelo qual nunca foi compensado. Afirma também ter dado a BG, abreviação de Baby Gangster, seu nome artístico. Gangsta estava lá desde o início e enxergava o talento do então adolescente de 14 anos, Lil Wayne. Quando os Hot Boys estavam começando, ele atuava como capanga. Tinha de confrontar outras equipes de rap e dizer para manterem as ofensas dentro do estúdio. Nas turnês, Gangsta fazia negócios de heroína em várias cidades enquanto os Hot Boys se apresentavam. Afirma que ganhava mais dinheiro do que a própria Cash Money na época, 40 a 50 mil dólares por dia vendendo heroína. Plausível, já que a Cash Money ainda era um grupo local, e não a fábrica de sucessos que se tornaria alguns anos depois. Na verdade, ele lucrava tanto que surgiu o boato de que tinha investido na Cash Money. Gangster afirma que Birdman sabia exatamente o que ele fazia, mas o pagava para que ficasse quieto. Por isso, até hoje sente que teve algum tipo de investimento na Cash Money, embora nunca tenha recebido nada por isso.
Em 98, o negócio de heroína de Gangsta cresceu o suficiente para conectá-lo a fornecedores do Brooklyn, Nova York. Ele e um amigo voaram para o Brooklyn para conhecê-los pessoalmente pela primeira vez. Então, cara, fomos a Nova York. Chegamos no aeroporto John F. Kennedy, fomos pro hotel Howard Johnson e pegamos um táxi dali até um restaurante. Eu e Blabo de Blabo. Estávamos no restaurante e tinham duas mulheres latinas lindas lá. Cara, tô falando sério. Lindas mesmo. Aí eu disse pro fornecedor, escuta, deixa eu ficar com uma das garotas. Ele respondeu, depois a gente conversa sobre isso. Eu falei, tá bom, mas eu quero a garota agora, cara. Esquece a droga por enquanto. Estou aqui agora, quero ela. Aí fomos para trás do restaurante. Eram 3 caras, um moreno claro, 2 morenos claros e um da sua cor, irmão, o líder deles. Naquela época, uma onça de heroína custava $2.500 em Nova York. Ele tentou nos cobrar 4.500. Eu falei, cara, não vim aqui para isso. Mas pensei, beleza, sou de fora da cidade. Ele tá tentando me explorar. Tá certo, mas na minha cabeça eu era gangster. Então fiquei meio irritado. Começamos a discutir um pouco. Mas me controlei. Pensei, calma, irmão, você não tem ninguém aqui, ninguém te conhece em Nova York, você tá na parte de trás de um restaurante. Era tipo 3 da manhã. Aí eles trouxeram a droga. Blabber testou e nós estávamos de um lado do restaurante, perto da fritadeira. O cara disse, vê se toia é boa. Blabber fingiu que não entendeu aquilo. Quando ele diz é boa, quer dizer que a droga é boa. Aí negociamos o preço e fomos até a frente. O cara me separou de Blabber, me colocou numa mesa e Blabber noutra, conversando com outras pessoas. Ele disse, a gente gosta de você, mas não confia. Eu falei, é meu irmão que você está falando. Se você gosta de mim, vai me dar o que preciso. Fechamos o negócio. Eu fiquei devendo $1.000 a ele. Pegamos a heroína e voltamos. Voamos até lá, mas voltamos de ônibus Greyhound. Formaram uma parceria e os fornecedores adoravam Gangsta, porque ele vendia seus produtos rapidamente. Planejavam que ele assumisse todo o mercado de Nova Orleans e até visitariam a cidade. Mas Gangsta já tinha planos de atraí-los para uma casa, amarrá-los e matá-los, algo que, imprudentemente, discutiu ao telefone com escuta. Gangsta usava um Nokia separado e achava, erradamente, que o aparelho não podia ser grampeado. Os federais levaram 3 meses para conseguir autorização judicial para interceptar suas ligações, em 6 de março de 98. Antes que pudesse cometer o assassinato planejado, Gangsta foi preso por uma unidade tática do FBI. E quando os federais te pegam, a taxa de condenação é de 99%. Birdman pagou $20.000 por seu advogado, mas surpreendentemente, Gangsta recebeu uma oferta: 3 anos de prisão se delatasse Birdman e a Cash Money. Os promotores tinham Birdman na mira. Estavam convencidos de que a Cash Money era uma fachada para atividades ilegais. Ele era o alvo principal. Os federais também queriam que Gangsta confessasse assassinatos não resolvidos para reduzir sua pena. Mas ele sabia que isso poderia custar sua vida nas ruas. No fim, confessou ter matado 40 pessoas e assumiu crimes cometidos por seus amigos Sterling e Mosquito, que já estavam mortos. Acabou sendo acusado de empreendimento criminoso contínuo e condenado à prisão perpétua. Tinha 23 anos. Era uma acusação normalmente reservada a chefões, embora Gangster nem estivesse traficando tanto assim. Na época, não entendia nada do sistema jurídico e hoje sente que foi manipulado. Nunca foi de fato condenado por assassinato. A realidade de que jamais veria sua cidade natal novamente só o atingiu de verdade com o furacão Katrina em 2005. Em 99, já preso, fundou sua própria gravadora, Shot Call Records, com vários artistas que formaram o grupo Uptown Superstars. Lançaram um álbum sob o selo chamado No More Dreams. Gangsta ligava da prisão para gravar a introdução e o encerramento. É o som do cara do 3 ao 13. Enquanto eu sigo fumando essa merda aqui... Ei, tudo bem, Ward? Sai daí, amor. Ei, o que é isso? Esses palhaços aí falando de H2CO? Ei, mano, seja lá como quiser me chamar. Gangsta, killer, hustler, só significa uma coisa: toda garota comigo vira mulherão. É sério. Ei, você tá criando sua própria gravadora da prisão, cara? Com certeza, amor. Para de bobagem, eles acreditam que eu não posso ser parado. Mande o próximo projeto, cara. Tô tentando trazer a Cash Money, Shot Call, Sugar Slinger, Co-Star de Endosse, o que eu tô tentando fazer.
Um super cão com TV no barco? Como diabos você vai fazer isso da prisão, cara? Nós não paramos quando um jogador cai, mano. Quero dar um salve a todo mundo que ficou comigo nesse álbum, que me ajudou, minha família, muito amor pros meus manos, sempre no meu coração. E agora, mano, vou dar um pulo no meu cubículo aqui, tá ligado? Claro, mano. Tipo assim, mano, meu dinheiro é longo, tá ligado? E com a ajuda da Cash Money, mano, não dá pra me parar, mano. Salve a Call Records que tá chegando, amor. Shot caller pra vida. Os superastros do bairro, amor. Sabe que vamos detonar em 99, ouviu? Tem um Cadillac de suspensão alta, mano. Talvez a Figure Records também. Eles estão chegando, mano. Certo, irmão. E aquele cara Moboy tá aí de boa com isso, ouviu? No topo, irmão. A gente tá só de boa, deixando todo mundo brilhar. E sabe o que mais, mano? Sabe o que pode rolar no novo milênio? Não tô afim daquela garota princesa, mano. Eu talvez deixe ela me visitar, mano. Ouviu? Sou um jogador nascido em 93. Talvez eu traga ela pra me visitar. Tá tudo certo, ouviu? Tô fora, né, amor? Gangsta afirma que poderia ter assinado com Lil Wayne após uma briga com Birdman sobre os direitos dos Hot Boys. Alegadamente, Birdman não lhe deu dinheiro algum. Então Gangsta pediu para ficar com Lil Wayne, que ainda tinha 17 anos e não era ato mainstream. Isso nunca aconteceu. Pouco depois de sua sentença, a Cash Money assinou um contrato de $30 milhões com a Universal. A gravadora decolou depois disso e tornou-se presença constante no hip-hop dos anos 2000. Muitos grandes artistas surgiram sob o comando de Birdman, e Lil Wayne vendeu centenas de milhões de discos. Birdman cortou relações com o irmão após 6 meses de prisão, porque ele supostamente estava traficando drogas dentro da cadeia com o dinheiro que recebia. Birdman não queria mais problemas com a polícia, especialmente agora que a Cash Money finalmente deslanchava. O resto do pessoal de Gangsta cuidou dele durante a pena. Os homicídios em Nova Orleans caíram significativamente quando Gangsta foi preso. Nas ruas, os Dooney Boys surgiram sob o comando de Dooney, o único hot boy restante, após a morte de Sterling e Mosquito e a prisão de Gangsta. Dooney comandava o tráfico nos Magnolia com mão de ferro, gerando tensões internas. Em maio de 2000, um jovem morador dos Magnolia atirou em Dooney, que morreu depois no hospital. Fim dos Hot Boys originais. Após cumprir 23 anos e 10 meses de prisão, Gangster foi libertado em 2022. O motivo nunca foi tornado público. Gangster afirma ter estudado direito na prisão e recorrido de sua sentença. Voltou para um mundo em que todos os seus inimigos estavam mortos e seus 2 filhos cresceram sem ele. Foi recebido com ressentimento ao voltar, porque algumas pessoas achavam que ele tinha delatado. Mas Gangsta não se vê assim, já que ninguém jamais foi condenado por causa dele. Hoje, Gangsta é youtuber e planeja entrar na indústria cinematográfica. Afirma que muita gente mente sobre seu nome na internet, com acusações de delação, mas só alimenta esse drama online porque é pago para isso. Atualmente, Gangsta prefere ser chamado de Terrence Civilian Williams. Não tem arrependimentos nem pesadelos sobre seu passado, porque tudo o que fez seguiu o código das ruas. Até hoje, nada do que fez realmente o atingiu. Acha que talvez tenha um problema.